Você vai ouvir agora o podcast produzido pelas rádios Globo e CBN a partir de textos do jornal O Globo e com o apoio da TV Globo. Os Jogos que Eu Vivi, de Dorit Arazin. Capítulo 3, 1988, Os Jogos de Seul. Na voz da jornalista da TV Globo, Cristiane Dias. Seul 88, a farsa. Chegamos à distante Coreia do Sul, em que os jogos ficaram marcados por doping, sangue e um total de 6 medalhas para o Brasil. Manhã da terça-feira, 26 de setembro, a bordo de um dos barcos de imprensa nas águas da Baía de Sunyong, no Mar do Japão. Uma centena de repórteres e fotógrafos olímpicos havia embarcado logo cedo para poder acompanhar mais de perto e com algum conforto as últimas regatas da série de 7 que perfazem as provas de iatismo em cada classe de barco. Em se tratando de competições de vela, de perto e com conforto é sempre relativo. Ainda mais 3 décadas atrás. Estávamos em Pusan, cidade litorânea da Coreia do Sul, que abrigava a competição náutica dos Jogos Olímpicos em 1988. E os barcos de imprensa mais se assemelhavam a arcas de Noé, até pela fauna que transportavam. Em vez de deslizar sobre as ondas, pareciam cavalgá-las e tinham menos assentos do que passageiros. Ficava-se de pé ou sentado no chão durante 2, 3, 4 horas, dependendo dos humores do vento para acelerar ou paralisar as regatas. O Brasil chegara à Olimpíada com uma esquadra variada. As equipes Torben Grael, Nelson Falcão, na classe Star, e Las Grael, Clínio Freitas, no Tornado, formavam a linha de frente mais promissora. Christoph Bergmann, José Augusto Dias, José Paulo Dias, na classe Solin, Alan Adler, Marcus Tenck, no Flying Dutchman, e Jorge Zarif, no fim, também se mantinham na disputa. A vela, sempre ela, era o único dos 31 esportes cujas competições não se realizavam em Seul, num mesmo confortável raio de 3,5 km de distância. Para se chegar a Pusan, a 400 quilômetros da capital, era preciso embarcar em um avião militar de janelas cegas, totalmente escuro, que sobrevoava uma região considerada de importância estratégica. Tudo bastante estranho e indicativo de que aquele país de economia emergente em início de transição democrática tinha por vizinho a sempre imprevisível Coreia do Norte. A fronteira entre os dois irmãos inimigos ficava a uma distância da sede dos jogos pouco maior do que a de uma maratona. Naquela manhã, ao mare, havia um incômodo adicional. O exibicionismo sonoro de um repórter italiano que urrava em um radiotransmissor para se comunicar com alguém em terra. Naqueles tempos pré-celular, era o único a bordo a ter tal equipamento. Em determinado momento, o dono da voz aumentou os decibéis e todos passamos a prestar atenção quando ele começou a exclamar em italiano: "O quê? O quê?" Não é verdade. Era Vero. Triunfante com a notícia bomba que daria à sua plateia cativa, ele nos repassou a notícia de que Ben Johnson, a estrela maior dos jogos, tivera a medalha de ouro cassada por ter sido pego no doping e estava sendo expulso da Olimpíada. Sobre Ben Johnson, o jornalista Armando Nogueira fez na TV Globo a seguinte crônica. Se vocês encontrarem por aí esse moço com a medalha de ouro no peito, por favor, chamem a polícia. Ele afanou a medalha desse moço que aparece atrás dele, de agasalho branco. Em fração de segundo, o malandro passou a mão na joia do outro e fugiu em louca disparada. Corria tanto que bateu o recorde mundial de velocidade. Apesar da redação para a qual eu trabalhava ter outro jornalista a postos em Seul, Eurípides Alcântara, para acompanhar essa hecatombe que deixou o resto da Olimpíada em segundo plano, raras vezes na profissão me senti tão inútil como naquele barco no Mar do Japão. 2 dias antes eu assistira eletrizada às 46 passadas mais célebres daqueles jogos. O atarracado Ben Johnson explodira do bloco de largada com um absurdo tempo de reação de 13 centésimos de segundo. Respirara 2 vezes ao longo dos 100 metros e cruzara a linha de chegada em inebriantes 9 segundos e 79 centésimos. Com o braço direito em triunfo e dedo em riste, um deslumbre inesquecível. Estraçalhara o recorde mundial da prova mais nobre e carismática dos jogos. De quebra, triturar as pretensões do arquirrival Carl Lewis, o temido e marrento ganhador de 4 medalhas de ouro da edição anterior dos Jogos, cujo esquema de segurança em Seul somava quase 100 agentes. Vitória épica no duelo mais aguardado dos Jogos. Também por isso a fraude, uma vez descoberta, teve proporções de acontecimento mundial. As revistas semanais de maior tiragem e capacidade industrial publicaram às pressas edições especiais para corrigir suas edições normais, em que Ben Johnson figurava como herói inconteste.
O atleta, que havia sido içado a tesouro nacional pela imprensa canadense por ter dado ao país o primeiro ouro nas pistas desde 1932, rapidamente passou a ser referido como jamaicano de nascimento. Johnson nascera no país de Usain Bolt e se mudara para o Canadá ainda criança. De minha parte, desde então troquei o encanto pela desconfiança em relação à prova dos 100 metros rasos e o esporte em geral, o que tem me poupado de desilusões maiores. Hoje, por exemplo, resta um único velocista entre os 10 mais rápidos da história a nunca ter testado positivo ou nunca ter admitido que tomou substâncias proibidas. Desde que a amostra de urina do jamaicano Nesta Carter, colhida nos Jogos de Pequim 2008, 9 segundos e 78 centésimos, e retestada semanas atrás acusou doping, tem o nome ainda limpo apenas do seu compatriota Bolt, o homem mais rápido da atualidade, 9 segundos e 58 centésimos. Até a prova em contrário, dirão os mais cínicos. Ainda assim, vale registrar aqui, e de propósito, não no mesmo parágrafo, a bela participação do carioca Robson Caetano na fatídica prova. Pela primeira vez, um brasileiro competiu numa final olímpica de 100 metros. Sem falar na estupenda medalha de bronze que o velocista conquistaria dias depois em Seul, nos 200 metros. Reportagem da TV Globo sobre a conquista da medalha de bronze nos 200 metros rasos por Robson Caetano. O atleta desabafa. O americano Joe DeLoach bate o recorde olímpico. Carl Lewis é o segundo. O brasileiro Robson chega pouco atrás. E o sonho dele se realizou. Eu treino numa pista muito esburacada, treino num lugar onde as condições são totalmente precárias. E a gente está aqui, sendo terceiro lugar numa Olimpíada, onde começaram participando 103 atletas e eu cheguei à final e fui terceiro. Além dos 170 atletas que representaram o Brasil em 1988, outros 9.411 esportistas de 159 países passaram por duríssimas seletivas para poder participar dos primeiros jogos quase completos, após as 2 edições anteriores mutiladas pelo boicote dos Estados Unidos, União Soviética e respectivos blocos aliados. A delegação americana sozinha era tão pantagruélica, 645 atletas, 189 dirigentes e equipes de apoio, que levou os organizadores da cerimônia inaugural a sugerir que 2/3 não desfilassem por economia de tempo. A sugestão foi recusada, até porque a festa de abertura é a única chance de todo atleta ainda se sentir em igualdade de condições com os demais. Uma vez iniciadas as competições, o ar fica mais rarefeito. Mesmo entre os que já se encontram no Olimpo, contudo, há os que conseguem aumentar de estatura diante de obstáculos que derrubariam seus pares. Em Seul ocorreu um desses memoráveis encontros de um atleta excepcional com seu destino. O americano Greg Louganis já era o melhor do mundo em saltos ornamentais quando desembarcou no aeroporto de Kempo. 2 medalhas de ouro em Los Angeles, plataforma e trampolim, e inédita nota 10 dos 7 juízes no Mundial de 1982. Embora sem precisar cobrir essa modalidade, eu havia decidido assistir a cada nova Olimpíada às competições de um esporte fora da minha pauta. Não por obrigação profissional, portanto, mas por curiosidade. Em 1988, optei por saltos ornamentais. Em Pequim 2008, seria tênis de mesa, claro. Em Londres, hipismo. Era o 5º salto da série classificatória da prova de trampolim. Louganis posicionou-se de costas na ponta do equipamento de 3 metros de altura e tomou impulso para o duplo mortal. Mas algo deu errado no voo e a sua cabeça raspou a beirada da tábua antes de o corpo cair na piscina, sem a leveza do campeão que vencera 19 competições consecutivas nos anos anteriores. Galvão Bueno, da TV Globo, narra os momentos tensos vividos pelo atleta de saltos ornamentais Greg Louganis, dos Estados Unidos. Repare o salto. Quase perfeito e choque contra o trampolim. Aí o problema de Louganis, público assustado. Aflita, a arquibancada só respirou aliviada quando o atleta emergiu na superfície d'água, nadou até a borda por meios próprios e teve as manchas de sangue da têmpora enxugadas pelo técnico. No vestiário, Louganis levou 5 pontos provisórios e, passada meia hora, com o público ainda temeroso, posicionou-se novamente de costas no trampolim para o último salto a que tinha direito. Tirou a nota máxima do dia. Em seguida, foi levado a um hospital para receber pontos mais confiáveis. No dia seguinte, com um lado da cabeça raspado e um curativo à prova d'água, saltou para o ouro olímpico. Uma semana depois, também venceu a prova de plataforma. O que o público viu e aplaudiu foi a parte mais fácil. O que só se soube anos mais tarde, através do próprio atleta, é que Louganis desembarcara em Seul com um segredo de morte compartilhado apenas com o seu treinador e um punhado de gente. Ele era portador do vírus HIV. Viria a desenvolver AIDS e precisava tomar a droga AZT a cada 4 horas sem levantar suspeita em seus companheiros de alojamento. Difícil imaginar alguém conseguir o foco necessário para competir
e vencer num esporte tão arriscado numa situação de pressão tão corrosiva. Naqueles idos de 1988, o preconceito contra portadores do vírus ainda era horrendo. E Luganis ficou aterrorizado com a hipótese de ter contaminado a água na qual mergulhara após a batida de cabeça, ou ter infectado os médicos que lhe suturaram a ferida. A estes, ele depois confidenciou seu segredo e eles puderam se certificar de estarem soronegativos. Também tenho lembrança da melancolia de Ricardo Prado sentado na arquibancada do monumental complexo aquático Champs-Élysées. O mais extraordinário, esforçado e talentoso nadador de sua geração, Pradinho, então com 23 anos de idade, talvez pudesse ainda estar competindo na piscina à sua frente. Mas se aposentara depois dos Jogos de Los Angeles, de onde saiu com uma medalha de prata, cansado de bater cabeça com os dirigentes do esporte nacional. Em compensação, assistiu à linda vitória do húngaro e cego de um olho, Tamás Darni, na prova em que fora soberano, os 400 metros medley. Também testemunhou a conquista da primeira medalha de natação por um negro, Anthony Neste, do Suriname, país vizinho do Brasil que à época dispunha de uma única piscina olímpica. Neste estudava e treinava numa universidade americana. Paralelamente, o judoca Aurélio Miguel, paulista da categoria meio pesado, deu trabalho não apenas a seu adversário alemão ocidental na disputa pelo ouro, como também a quem teve de aprender correndo, que era um kumikata, um shui, um yuko ou um shido. Narração da TV Globo da conquista histórica de Aurélio Miguel para o judô brasileiro nos Jogos de Seul. Termina a luta! Ouro brasileiro para Aurélio Miguel! Vibração do Brasil, primeira medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de Seul. Primeiro campeão olímpico da história do judô brasileiro, o atleta de 24 anos encantou a todos no ginásio Changchung com sua naturalidade. Diante de microfones e câmeras de TV do mundo inteiro, ele agradeceu a vitória, entre outros, ao patrocínio de uma certa casa de pneus Fernandes, que dificilmente imaginou algum dia receber publicidade tão global. Quem sentiu o quanto pesa uma palavra de campeão olímpico e pagou alto por não medir as palavras foi Joaquim Cruz, medalha de ouro em Los Angeles e uma das estrelas do atletismo mais assediadas nos Jogos. 4 dias depois de conquistar a prata na prova dos 800 metros, vencida pelo queniano Paul Ereng, Joaquim se preparava para disputar a primeira série das semifinais dos 1.500 metros. Telefonou à namorada Mary, que ficava nos Estados Unidos, para receber o costumeiro boa sorte. Soube então que a emissora noticiosa CNN estava transmitindo repetidos flashes de uma polêmica entrevista que ele dera à TV Globo dias antes, na qual levantara dúvidas sobre a maior celebridade americana das pistas em Seul, Florence Griffith Joyner, ou simplesmente FloJo. Joaquim sugerira o que toda a família olímpica murmurava baixinho, longe de um microfone, que a exuberante atleta era movida a doping. Entrevista de Joaquim Cruz à repórter Isabela Scalabrini, da TV Globo. A Florence, em 84, você via aquela pessoa, era uma pessoa feminicíssima. Então, hoje, parece mais um homem do que uma mulher. Foi uma bomba. O brasileiro que morava e estudava nos Estados Unidos e convivia o ano inteiro com os atletas olímpicos americanos percebeu o efeito tóxico de suas declarações. Sem condições de focar na corrida, desistiu de tentar a segunda medalha olímpica pouco antes de os competidores se alinharem para a largada e sumiu. Primeiro voltou para a Vila dos Atletas com seu técnico, Luiz Alberto de Oliveira. Depois foi até o Hotel Intercontinental, que hospedava o Comitê Olímpico Americano, para se explicar. Na infeliz entrevista em português, ele também havia feito comentários capengas sobre a grande dama do heptatlo, Jackie Joyner Kersee. Joaquim jamais gostou de entrevistas e à época seu português era inseguro. Embora sem comprovação, a suspeita acompanhou FloJo até sua morte prematura. Ela era um furacão, vasta cabeleira esvoaçante, garras de leoa esmaltadas com as cores da bandeira americana, batom escarlate e adereços vistosos sobre a musculatura de halterofilista. Trecho da reportagem de Luiz Fernando Lima, da TV Globo, sobre a atleta FloJo, sensação do atletismo nos Jogos de Seul. Florence dispara como mulher bala. As outras vão ficando para trás. Parece que só ela avança. E ela vence com um novo recorde olímpico. 10 segundos e 62 centésimos. Acompanhar a velocista atravessar a linha de chegada nos 100 e 200 metros, ambos com recorde mundial, terá valido a pena como espetáculo e reality show. Jamais se saberá se seu virtuosismo esportivo estava contaminado. A atleta aposentou-se depois dos Jogos de Seul, às vésperas da entrada em vigor da obrigatoriedade de testes antidoping fora de competição. Morreu aos 38 anos de asfixia decorrente de uma crise de epilepsia. Quase 2 décadas depois, a grife Louboutin batizou de FloJo um de seus modelos de sapatos mais arrojados.
Voltando aos irmãos Torben e Lars Grael, disputando as últimas regatas dos jogos nas raias C e D, na Baía de Suyong. Desde que Preben Schmidt, o avô patriarca, ancorara suas raízes dinamarquesas em Niterói, na primeira metade do século XX, a vela brasileira nunca mais fora a mesma. À medida em que seus dois filhos gêmeos, Axel e Erik Schmidt, começaram a empilhar troféus para o Brasil nos anos 1960, o Rio Yacht Club, fundado pelo velho Preben, passou a seduzir levas de yatistas mirins da região. Entre eles, os sobrinhos Grael, dos ilustres tios Schmidt. Torben havia estreado em Los Angeles com uma medalha de prata, Lars com um 7º lugar. Ambos queriam mais em Seul. Um conseguiu, o outro deixou escapulir. Os dois conquistaram a medalha de bronze num esporte ingrato para a televisão e tedioso para não iniciados, mas que só dá alegrias olímpicas ao país. No fim das contas, o Brasil ficou na 24ª colocação, entre os 160 países participantes em número de medalhas. 1 ouro, 2 pratas e 3 bronzes. Pelo menos na longa viagem de retorno, 13 horas de voo de Seul até Los Angeles e outro tanto até São Paulo, a tribo de jornalistas havia deixado de se agoniar com uma questão que parecia crucial na ida, a do fuso horário e suas implicações mais materiais. A bordo do avião que nos levou para a Coreia do Sul, a equipe de um jornal brasileiro aproveitara para repassar alguns aspectos da programação olímpica. Quando alguém levantou a questão do fuso e ficara claro que chegaríamos em Seul no mesmo dia e horário da partida de Los Angeles, ouviu-se a pergunta que suscitou o debate mais acalorado. Quer dizer que vamos receber uma diária a menos? Este podcast é uma produção da seleção Rádio Globo CBN. Foi feito a partir dos textos publicados pelo jornal O Globo e com o apoio da TV Globo. Amanhã, no capítulo 4, você vai recordar os Jogos de Barcelona.